Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o Mesa Redonda da TV Gazeta, atualizando as últimas notícias do nosso Verdão, galera. Palmeiras já embarca amanhã para os Estados Unidos, para a Copa do Mundo de Clubes, galera. A torcida do Verdão fez uma festa muito linda hoje, no domingo, para o nosso elenco do Verdão, à frente do CT, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Aguenta coração, né? O Palmeiras hoje realizou o último treinamento. Você tem as imagens, Chile? Mostra pra gente. Porque a torcida do Palmeiras foi hoje lá na academia de futebol se despedir dos jogadores do Palmeiras. Olha. Quantos torcedores aproximadamente tivemos lá, Alex? Uns 200 torcedores, mais ou menos isso, né? É, por aí. Uma manhã fria de domingo na cidade de São Paulo. Tá ali o Paulinho. Paulinho vai na boa, Alex. Situação do Paulinho. Ele vai viajar, né? Mas o Palmeiras está tentando fazer com que ele entre em forma o quanto antes. Esse problema dele não foi um problema muito simples, né? Foi um problema até certo ponto grave. Ele operou e está tentando fazer um trabalho de carga e sobrecarga, equilibrando a intensidade desse trabalho para possibilitar uma maior minutagem dele em campo. Então, é na canela, né? É na canela, é uma inflamação que ele foi jogando dessa forma, teve fratura por estresse, teve que operar, e depois de operar, ele está fazendo todo esse tratamento. A última hipótese é ele ter que fazer uma nova cirurgia depois do Mundial, quando ele voltar, mas isso não está sendo considerado nesse momento. Não descartaram a possibilidade, mas não é o caso ainda de afirmar que ele será operado. E mesmo se ele for, é bem mais leve do que se fosse a primeira cirurgia que ele teve que fazer. Deixa eu aproveitar os dois ex-atletas aqui. Miller, esse tipo de encontro com o torcedor na véspera de um embarque, isso faz diferença? Ou faz diferença para o torcedor? Ou realmente é algo que mexe com o jogador para uma competição tão importante como essa, Miller? É sempre bom ter o carinho do torcedor, né? É sempre positivo pro time, né? Para os jogadores, aquela coisa toda. E, claro, quando chega lá no Mundial é outra situação, história, né? né? Uma outra atmosfera de campeonato, de jogo. Então, são coisas distintas. Paulo, o que como você vê esse tipo de manifestação do torcedor? É algo extremamente positivo, né? Ou não? Isso fica mais a critério do torcedor e a nós da imprensa? Não, eu creio que, como o jogador falou, isso é um momento assim para o jogador importante e mostra para os jogadores a importância da competição. Sim. E o quanto o torcedor vai cobrar. Porque é aquele negócio, todo festa agora, não traz bons resultados, o torcedor vai cobrar. E assim, eu creio que ali no Palmeiras há uma coordenação muito forte para trazer esse título aí. Mas é muito difícil. Bom, ô Chile, por gentileza, coloca aqui o grupo do Palmeiras na tela. Vamos dar uma avaliada. O Palmeiras que estreia no próximo domingo, às 7 da noite. Você acompanha a estreia do Palmeiras, depois você vem aqui para o Mesa para a gente debater. Então nós temos aqui o Palmeiras contra o Porto, contra o Al Hilal e contra o Miami, né? O Miami. O Al Ahly, desculpe. O Al Ahly, né? Não, estou falando Miami lá no fundo. O Al Ahly, eu falei aqui, Porto, Al Ahly e o Miami. Isso. É isso. E a estreia será domingo contra o Porto. É grupo difícil, hein, Rafa? Então, é isso. Eu quero saber de vocês difícil, o seguinte: não é fácil, o Palmeiras estreia com o Porto, depois tem ainda Al Ahly e o Miami, a equipe do Messi. O Palmeiras vai ser favas contadas já para as oitavas ou terá dificuldades? Não. Começa com o Beto. Beto, sua avaliação, acha que o Palmeiras vai ter dificuldades ou passa essa primeira etapa? Olha, eu não faço ideia, porque agora nós vamos ver como é que está o nível do futebol brasileiro. A gente tem que entender o seguinte, qual o nível que o futebol brasileiro está em relação aos outros times, aos times europeus, aos times da América Central. Isso aí é a base do que a gente vai poder falar, porque agora é muito fácil. A gente vê a organização do Palmeiras, a gente fala, pô, esse time tem tudo para ser campeão do mundo. Pô, tem uma baita estrutura, tem uma baita grana. Então, Momento de mostrar é agora. o momento de mostrar, mas agora é o seguinte, que nível está o futebol brasileiro? Agora é que a gente vai saber. Miller, para você, uma avaliação desse grupo aí, é que nem Copa do Mundo, né? Formato anterior da Copa do Mundo. Desse grupo, de cada grupo, os dois primeiros se classificam.
Você acredita que o Palmeiras, nesse grupo com o Miami, com o Al Hilal e com o Porto, tem possibilidade de chegar à fase de oitavas, Miller? Tem, com certeza. O Palmeiras tem um bom time, como disse o Beto Hora, né? Agora, na praticidade, o Palmeiras tem que mostrar, né, como é que está o nível do nosso futebol em relação aos times europeus. Mas essa chave do Palmeiras, para mim, o Palmeiras é favorito. Primeiro ou segundo do grupo? Palmeiras, para mim, vai ser o primeiro. O primeiro do grupo, olha só, olha como começaria na visão do Miller, como começa o Palmeiras bem no Mundial. Você vai na mesma linha, você tem uma outra visão, Paulo? Como é que foi o último jogo do Palmeiras contra um time asiático? Time asiático? Não sei, se você parece tá que foi levantando a derrota. tese, Não, estou fala aí. perguntando para você, você lembro. não lembra? Não, Tá responde bom, aí. não foi E bom como foi? resultado não. Não? Hein? Não foi É que bom era outro resultado time, não. outro elenco, enfim. Ah, é? É. Bom. Como é que foi o Corinthians em 90? Ah, foi bom. Ué, você tá pensando de um negócio pra trás. O cara não aguenta. Não, Pô, nós estamos falando é de debate, hoje. é debate. Nós estamos falando lá de Palmeiras trás. ganhou do Al Ahly em 2021. Ao Ali. Você não falou de hoje. Como é que o foi o Palmeiras último? ganhou, O último já foi. Palmeiras Que ano- ganhou. Que ano que foi isso aí, jogador? Que ano que foi isso aí? O Palmeiras e o Ali? Faz 3 anos, sei lá. Mas em 2021 o Palmeiras venceu, não foi Eu isso? estou perguntando o Era resultado. outro time. Mas eu tô Mas perguntando o venceu. resultado. Tá bom, Paulo mas eu tô Sérgio, mas perguntando o o senhor não resultado. pergunta, o senhor tem que Mas responder. vocês causam uma polêmica tremenda. Vocês causam uma Ele tá querendo causar. polêmica responder. tremenda. Eu tô rebatendo a Algo ironia tão dele. fácil. Eu fiz uma pergunta E para nessa, ele. nessa época aí que você está falando, Tá com problema de memória o agora? nível do futebol brasileiro, o sarrafo estava muito alto. Hein? Agora é que a gente vai ver quem tem garrafa para vender. Sem trocadilho. Sem trocadilho, claro. Ô, Paulo, Não, mas o senhor não responde. Você pode fazer a pergunta que o senhor quiser, pergunta do depois que o senhor responder a minha pra pergunta. responder? O Palmeiras se classifica? Se classifica em primeiro ou segundo, ou volta para casa Seu mais cedo? Garrafa, eu creio que se classifica, seu Garrafa. Ah, com dor no coração você está falando isso. Não. Pelo Primeiro ou time e segundo? pelos jogadores. Primeiro ou segundo? Pelo time, eu creio que classifique segundo. Em segundo. Primeiro, Porto. Tá certo. Alex, classifica em primeiro ou segundo? Ah, eu acho difícil. Com dificuldades? Eu achei que quando o grupo saiu, eu comecei a acompanhar os times que vão disputar o Mundial e o Porto teve muita dificuldade esse ano dentro do próprio Campeonato Português. Ele perdeu jogos assim contra times inexpressivos até, não foi campeão português, então não é um time que vive o seu melhor momento. Então dá para o Palmeiras encarar o Porto e ganhar. Se vai ganhar, eu não sei. Eu vou torcer para que seja o primeiro, mas eu acho que está entre primeiro e segundo. Eu acho que O classifica. Porto é o terceiro do Campeonato Português. É, porque só tem então, três pro lá. Paulo passa em segundo. Só tem três. É, ué. Tá de Pro Paulo brincadeira, passa em pô. segundo. Ah, quem ganha? Quem foi campeão aí da Paulo Sérgio, por Liga da gentileza. Europa aí? Paulo Foi Portugal, Sérgio, hein? por gentileza. Portugal. Vamos colocar a ordem na casa. Machismo. O Palmeiras passa em Ninguém joga em segundo pro Portugal. Paulo, pro Alex Miller. Se classifica? Primeiro ou segundo, ele falou. Ah, não sei. Ele não sabe. Classifica. Eu vou Primeiro chutar, ou então. segundo? Eu quero que seja o primeiro. Pronto. Tá certo, gostei. Beto, primeiro ou segundo nesse grupo? Segundo. Segundo. Chico Lang, o Palmeiras se classifica? Não se classifica. Que isso? Possível, mas Não se classifica. o Palmeiras é o Brasil, Chico. Palmeiras é Brasil, mas infelizmente não tem o mesmo nível do futebol do exterior. Mas nesse grupo, Chico, nesse Nesse grupo grupo. aí não se classifica. Que tem um time norte-americano, que é o time do Messi. É um campeonato de outra intensidade que eles mas, jogam lá. não, tudo bem, mas o Messi está lá, Só né? tem jogadores Com experientes. pouca intensidade ou muita intensidade, Tá bom, o Messi tudo está bem. lá. E o Messi é o Messi, né? Vai entender. Tá certo. Aí é fogo. Então não se classifica. Não se classifica. E o Porto, apesar de estar numa fase ruim, como o Alex falou, eu acho que na hora de jogar esse campeonato, ele vai se transfigurar, porque é um campeonato que é muito importante na Europa. Não é um campeonato bobinho, como muita gente está pensando, é um campeonato de... Tudo isso peso que o senhor está pesado. falando é para dizer que o Palmeiras não se classifica, perfeito? Não se classifica, não passa. O Miller disse que se classifica em primeiro, Miller? Sim. Michele Janela, o Palmeiras se classifica nesse grupo, Se ele estreia classifica. contra o Porto, Al Ahly, depois tem o Miami do Lionel Messi. Se classifica em primeiro ou em segundo, Mi? Eu acho que vai ser difícil, mas se classifica Em em segundo. segundo. Em segundo. Em segundo, eu entendo que o Palmeiras se classifica em primeiro. E você acha que o Palmeiras se classifica ou não? Vanderlei Luxemburgo, aqui você pode falar. Palmeiras se classifica em primeiro ou em segundo ou não se classifica? Exatamente o que vocês falaram antes. Exatamente o que vocês... Porque todo mundo é técnico hoje. Todo mundo sabe absolutamente tudo. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, vou devolver a pergunta para você. Quando que um argentino deu medo para um time brasileiro? Você me responde? Nenhum dia. Exatamente. Por quê? Porque nós temos o talento. Se você tem a organização, você tem um projeto que vai para frente,
Não tem o que dar errado. É Palmeiras em primeiro lugar nessa chave. E o Muricy acha que o Palmeiras se classifica, Muricy? Primeiro que eu não tenho bola de cristal, né, meu? Para começar, porque futebol é jogado, lambaria é pescado, filho. Tem esse negócio de você falar, meu time tá bom, vai lá pra cima e vamos fazer. Não sei como é que os caras estão, meu. Você tá entendendo? Os caras podem estar melhor que os caras, aí não adianta. Ninguém tem bola de cristal aqui, mano. Um beijo pro Robert. Muricy foi melhor, hein, mano? Um beijo ao Muricy Ramalho, um beijo ao Muricy, ao Luxemburgo. E detalhe importante, que é legal vocês saberem, né? Para aqueles que ainda não sabem, mas só relembrar que desse grupo do Palmeiras, e aqui deu mais, acho que não unanimidade, mas Palmeiras em primeiro, né? Segundo. Se o Palmeiras for em primeiro do grupo, ele já na próxima fase pega ou PSG, ou Atlético de Madrid, Ave Maria. ou Botafogo. Aiscão. E a outra equipe aqui, Ou qual que é, Seattle, Chico? Seattle Sounders. É o Seattle Sounders, né? Estados Unidos. Bom, esse aqui vai ser o lanterna do grupo. Para mim, classifica PSG em primeiro e Atlético de Madrid em segundo. Então, nós teríamos um Palmeiras e Atlético de Madrid. Aí o buraco é mais embaixo, gente? Mas totalmente, né? Oitavas de final. Mais embaixo. Totalmente, você não pode comparar. Você gosta, né? Eu nem lhe perguntei, já veio falando que o buraco é mais embaixo. Aqui outro vai secar nível assim em de outro futebol. lugar. É seu aniversário, mas vai nível. secar longe, hein? É outro planeta. O detalhe- Esses times jogam de um jeito que é de outro planeta. É verdade. Não é igual o nosso. É outro Esse é o esporte, problema. quase. Não é igual o nosso, de Mas jeito nenhum. o Gafa, não pro dá pra Palmeiras, comparar. a gente falando aqui vai ser primeiro ou segundo, pro Palmeiras é fundamental ser primeiro, porque eu imagino que o PSG tende a ser o primeiro colocado do outro grupo. Tá. Então, se for falar em possibilidade de o Palmeiras avançar, é menos difícil ou menos impossível contra o Atlético de Madrid do que contra o PSG. O PSG não tá vindo de ressaca, gente. não O tem PSG essa, não. atingiu o principal objetivo que ele tinha na vida. Na vida, contratou Mbappé, contratou Neymar, depois com um time, entre aspas, modesto, sem uma grande estrela, ele conquista a Champions. E nós temos 2 ex-atletas. Quando o objetivo é atingido, gente, né? Não sai aquele peso, há um relaxamento natural. De repente, o Atlético de Madrid pode estar muito mais focado no Mundial do que o PSG, ou eu estou falando bobagem, Paulo? Cara, na realidade o PSG entra com mais moral. Entendi. E quando você entra com mais moral, você entra mais leve, não vai muita responsabilidade. Então eu creio que quando você está nessa fase, é até melhor jogar. É até melhor jogar essas competições aí, porque joga fácil. Olha todos os portugueses aí que jogam no Paris Saint-Germain. Então, para você, o menos complicado, partindo do princípio que nós teremos aqui PSG e Atlético de Madrid classificados, o menos complicado ainda é o Atlético de Madrid, mesmo que o PSG possa vir mais relaxado. Para você, Alex, Também. é melhor Para mim, seria melhor para o Palmeiras enfrentar o Atlético de Madrid, pensando numa possibilidade maior de passar para as quartas de final. Beto, para você. Cara, é uma loucura pensar uma coisa dessa. Se você falar assim hoje, você coloca a nossa seleção brasileira com esse técnico novo para jogar com o Paris Saint-Germain, o que você acha que iria acontecer? Perde. Não, iria perder, porque o que acontece é o seguinte, os caras estão entrosados de um jeito que não é o peso hoje, não é o figurão, não é o jogador importante, mas a forma que eles jogam, eles estão entrosados de um jeito que o jogador sabe que o outro está pensando, pô. Aí é difícil, aí é que eu preciso ver no começo como é que o Palmeiras vai jogar para saber, porque para mim nenhum dos dois, o Palmeiras não passa por nenhum dos dois hoje. Entendi, olhando o futebol aqui, ó, vamos ver lá. Agora, tem um detalhe que a gente tem que falar, porque a primeira fase, a fase de grupo, se classificam 2. Aqui é o tal do mata. É um jogo único. É um jogo único. É claro que, no meu ponto de vista, não sei no seu aí na sua casa, Atlético de Madrid ou Paris, eles entram como favorito contra o Palmeiras. Só que o Abel Ferreira, eu canso de falar isso aqui, ele é um tarado por títulos. Ele está levando praticamente, esse é São Paulinho que está com esse problema aí, está levando todos os jogadores a 100%. Ele está focado, o Abel está focado, o Abel sabe o quanto é importante. Então, o Palmeiras, ele pode até voltar nas oitavas, mas se voltar, para mim, vende muito caro. Miller, quem pode ser mais complicado é o PSG em relação ao Atlético de Madrid, caso o Palmeiras avance a próxima fase? Rafa, um beijo para o casal Doni e Divina, empresários da área de imóveis, Riviera São Lourenço e Vinhedo. Um beijo no coração de vocês. Para mim, se o Palmeiras se classificar e pegar um dos dois, não passa.
Não passa. Não passa. Vamos anotando aí, diretor. Vamos anotando aí, porque eu quero saber se vocês concordam com os nossos comentaristas. O Chico Lang, acredito que, como surpresa, né, pelo que ele falou que não passar, passou, e aí você vai acreditar no Palmeiras. O Palmeiras passa, ganha sua confiança e elimina um dos dois, Chico? Ah, não elimina. De jeito nenhum. Tentei, né, gente? Eu até tentei dar um ânimo no Chico. Não dá, não tem. O que a gente tem hoje, que nem disse o Beto, né? Beto Hora falou certo. O que a gente tem hoje na mão é que o futebol brasileiro está um nível bem mais baixo. Um nível diferente. Outros. Um nível diferente. Se os europeus jogarem aquilo que eles jogaram nos últimos meses... Eles entram como comparação. favoritos, né, Chico? Michele, para você, o Palmeiras não entra como favorito contra Paris Saint-Germain e contra Atlético de Madrid, mas pode passar? É difícil? Eu acho que pode. Eu acho que pode passar e acho que vai fazer de tudo para passar. Eu acredito no Palmeiras. Eu acho que vai ser muito difícil, porque é o que acho que o Beto falou aqui, né? O nível do futebol é bem diferente. Se você me permite, Mas Garrafa, passa. só falar uma coisa, eu vou até usar o Miller como exemplo. O São Paulo tinha um time, quando o São Paulo foi campeão do mundo, É verdade. que a união dos caras era uma coisa absurda. É mesmo. Hoje a individualidade é que prevalece. Outra coisa, os times europeus e de todos os continentes olhavam para o Brasil, o futebol do Brasil, exatamente pela união, pelo conjunto. Hoje o foco é só a individualidade. São 11 estranhos jogando junto. Você já jogou bola com 11 estranhos? Beto, a qualidade daquele time era outra. Não, tudo bem. Por mais que Mas tinha o que conjunto, prevalecia? a qualidade dos atletas antigamente era completamente diferente do que Mas nós o que estamos vendo prevalecia- hoje. Hoje, num time do Palmeiras, você vai falar de qualidade técnica. Quem você vai falar? Estevão. Mas Estevão. então, o que eu estou falando é o seguinte, o que prevalecia Que não é não mais do era Palmeiras. só... Quem era o destaque do time do Miller? Tinha um monte. Pô, você está vendo? Um monte. Um monte. Agora, o que temos hoje? Temos individualidade. É exatamente que a gente precisa olhar para isso. E não são todos os times, hein? Exatamente. Não todos os Então, a times gente do tem que Brasil. olhar para isso. Ô, Garrafa, quando um brasileiro que gosta de futebol, ele vai na Europa, na Espanha, Itália, Inglaterra, e assiste uma partida qualquer, de futebol, ele volta com o mesmo pensamento para cá. O futebol é outro. Não tem nada a ver com daqui. É outro, é outra totalmente coisa. diferente. A dinâmica, tudo é totalmente diferente. O nosso futebol está muito, muito abaixo em relação aos times europeus. Sim. O Atlético de Madrid tem praticamente 3 times. O Paris tem quase 3 times. E tudo de qualidade. É claro Mas que essa qualidade, Miller, que é o conjunto. é claro que é final de temporada, aquela coisa, eles não queriam ir lá, a FIFA que botou uma grana para bem eles lembrado, irem. bem Todo lembrado. mundo sabe disso. Mas, se eles jogarem 10% da capacidade deles, os brasileiros não pegam na bola. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!